Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e mais um plantão online. Bom, vamos trabalhar aqui uma questão da UPE de 2018 que diz o seguinte: a teoria de placas tectônicas representou um avanço extraordinário para as duas importantes ciências, a geologia e a geografia física. Diversos aspectos da geomorfologia de áreas continentais e oceânicas, que antes, lá na década de 1960, ficavam sem uma explicação convincente, foram melhor entendidos desde a aplicação dessa teoria. E aí temos uma figura demonstrando aí a formação de algumas ilhas oceânicas, né? Bom, com relação a esse tema, examine a figura ao lado. Ela pode ser aplicada para revelar corretamente. E aí temos as 5 opções. Vamos dar uma observada um pouco nelas. Agora, antes de responder essa questão, vamos lembrar aí quais são os dois principais tipos de limites de placas tectônicas que a gente encontra, né? Um seria o limite convergente e outro o limite divergente. Os limites convergentes eles são marcados, por aquele processo de movimentação de placas na mesma direção, ocasionando aqueles choques de placas tectônicas, que em geral formam aqueles grandes dobramentos modernos, como é o caso do Himalaia e dos Andes, grandes fossas oceânicas que a gente consegue observar em diversos oceanos, inclusive aqui no oeste da América do Sul, e também os arcos de ilhas que são trazidos, inclusive, pela questão. E os limites divergentes são aqueles movimentos caracterizados aí por movimentações em direções opostas das placas. É muito comum, nesse tipo de caso, a gente ter formação de rifts e dorsais meso-oceânicas. É importante também a gente observar como distinguir pela observação de imagens se estamos lidando com limite convergente ou divergente. Vamos começar então pelo limite convergente, que está aí mostrado acima. No caso dos limites convergentes, existem duas possibilidades. Se placas de bordas continentais se chocarem, que não está sendo mostrado aí, o que a gente vai observar, na verdade, é a ocorrência de grandes dobramentos modernos e o espessamento da crosta terrestre. Inclusive, a crosta pode ultrapassar 80 quilômetros em áreas onde placas de bordas continentais se chocam, caso, por exemplo, do Himalaia. Mas, normalmente, o que a gente vai observar são choques de placas entre placas que têm borda continental com borda oceânica ou placas com bordas oceânicas. Tudo bem? Olha só, essa primeira figura aí de cima está mostrando um contato de uma placa de borda oceânica, aí à esquerda, com uma placa de borda continental, aí à direita. Tudo bem? Quando isso ocorrer, a gente tem a formação da chamada zona de subducção. O que é isso? Quando uma das placas, a mais densa, normalmente a oceânica, ela vai deslizar por baixo da placa continental. E aí ela vai basicamente afundar no manto, tudo bem? Então ela vai sendo consumida, alguns centímetros por ano de placa vão sendo perdidas porque ela literalmente vai afundando no manto. Tudo bem? E a gente vai observar o que está ocorrendo aí. Por exemplo, formação de dobramentos modernos, fossas oceânicas, vulcanismos, terremotos, etc. E outra opção de formação também de zona de subducção é no contato de duas placas de bordas oceânicas, como no caso aí dessa imagem acima à direita, tudo bem? Aqui a gente tem duas placas de borda oceânica se chocando, também está ocorrendo a formação de uma zona de subducção, está sendo mostrada aí por essa placa também aí à esquerda, afundando por baixo dessa outra placa e afundando em direção também ao manto, tudo bem? Nesse caso, formando ilhas oceânicas, aqueles arcos de ilhas vulcânicas, que é inclusive o que é mostrado na figura desse exercício, tudo bem? E no caso aí das placas divergentes, a gente vai encontrar a formação de rifts e dorsais. O que é importante para a gente identificar visualmente um limite divergente? Normalmente, a gente vai observar um certo afinamento da crosta na zona de contato entre as duas placas tectônicas, como a gente está observando aí nessa imagem, aí de baixo, que está mais para a esquerda. Tudo bem? Então tem um certo afinamento da crosta nessa parte de contato das placas. É possível observar aí que tem um rift, por onde a lava acaba saindo. E quando isso ocorre no fundo do oceano, que é muito mais comum, essa lava que vai sair vai se solidificar, formar basalto e passar a formar novamente outras porções de crosta terrestre, formando então aquelas dorsais meso-oceânicas que a gente conhece, como por exemplo a dorsal meso-atlântica, tudo bem? Essa figura direita mostra basicamente a mesma coisa e ela é importante para lembrar o seguinte, no caso aí dos limites divergentes, a formação dessas dorsais mesoceânicas ela vai ser sempre subaquática,
tudo bem? Ela vai estar abaixo do oceano. E no caso de formações de ilhas vulcânicas, ali nos limites convergentes, elas vão estar acima do nível do oceano. São ilhas oceânicas propriamente, tudo bem? Então, agora sim, vamos voltar e analisar aquela figura, né, que é trazida pelo exercício. Olha só, a gente tem aí um contato de duas placas tectônicas de borda oceânica. Tudo bem? Essa placa à esquerda tem uma borda oceânica, predomina o oceano, não há indícios de continente aí. E a da direita também, a gente pode observar aí que existe oceano, né? Não existe uma borda continental. Então, são placas de bordas oceânicas em colisão. Olha só, tá vendo essa parte mais cinza? Essa parte mais cinza que está abaixo aí do nível do oceano é propriamente a crosta terrestre, a parte, né, que compõe aí as próprias placas tectônicas. E a placa que está à direita na imagem, ela está afundando embaixo da outra, em direção ao manto, tudo bem? Então aí a gente tem uma zona de subducção e isso está indicando para a gente então a formação, né, das chamadas ilhas vulcânicas, de arcos de ilhas vulcânicas. Trata-se, então, necessariamente de uma área de convergência tectônica. E área de convergência tectônica, quando ocorrem em placas de borda oceânica, formam exatamente arcos de ilha. Não é possível formar dorsais meso-oceânicas através de contatos convergentes de placas. Isso ocorre em áreas divergentes, tá? Por isso que a alternativa A não está correta. Então, já que a gente identificou, né, o tipo de contato de placa, se trata aí de uma área de convergência tectônica, com subducção e formação de arcos de ilhas, a gente consegue observar que a alternativa correta é a D, né? A formação, origem das aleutas, que são, na verdade, as ilhas aleutas ali, né? Que ficam próximas ao Alasca, no norte do Pacífico, que são ilhas vulcânicas formadas pela convergência de placas tectônicas com borda oceânica. Tudo bem? Bom, era basicamente isso. Espero que tenha ajudado e até mais.